Olá a todas e todos que acompanham o nosso trabalho aqui no canal do Reunir, que costumam assistir os nossos vídeos, e agora, nesse período eleitoral, estamos fazendo essa série de entrevistas com candidatos a vereadores de várias cidades brasileiras, na série sobre a renovação, né, das lideranças políticas, transição geracional, que eu chamei ali. Então, estamos fazendo essas entrevistas com candidatos mais jovens. E hoje estamos aqui com a presença do Sebastião Matias, que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Fortim, no litoral cearense, né? O Sebastião, então, ele é nascido em Fortaleza, é professor por formação, se formou pela Universidade Estadual do Ceará, e ele atua desde muito jovem, né, na militância política, lá desde os primeiros anos do primeiro governo Lula. E agora está se lançando nesse desafio de enfrentar as urnas no município de Fortim, que é o mais jovem município do estado cearense, tem 32 anos, e é também um dos que mais cresce no estado, que é o maior crescimento econômico, especialmente devido ao turismo. Então, seja bem-vindo, Sebastião, ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Jaime, Lucas. Muito obrigado a todos os internautas que acompanham a rede de todo o Brasil e do mundo, né? Por que não? E é muito bom esse bate-papo, falando um pouquinho de Fortim, falando um pouquinho do Partido dos Trabalhadores em todo o Ceará e as nossas expectativas da esquerda em geral, né? Do Brasil todo. É esse aí mesmo o tom da nossa conversa. E aí eu queria que tu começasse falando um pouco de ti, como é que tu entrou nessa. Eu acho que é sempre importante as pessoas conhecer como é que alguém começa a fazer uma militância política nos movimentos sociais ou em várias áreas, e depois entra na estrutura do partido, resolve assumir institucionalmente esse papel de se candidatar, né? Então, falar um pouco dessa tua trajetória, né? Assim, a minha trajetória foi bem o estilo do militante de esquerda, né? Comecei dentro dos movimentos sociais, né? Muito jovem ainda, no primeiro governo Lula, participei de lutas importantes do primeiro governo Lula, que a luta pelo Reúne, que hoje em dia nós temos uma universidade democratizada, com acesso das classes dos filhos dos trabalhadores, muitas bem mais ampliado por conta dessas políticas públicas, e as lutas foram lá atrás, né? Então, primeiro Enem, então eu acompanhei todo esse processo. E os primeiros fóruns sociais mundiais, né? Então, eu comecei aí. E com o tempo a gente vai passando do movimento social à questão da luta orgânica partidária, né? Exatamente. E como uma pessoa que já está 22 anos, apesar da pouca idade, né? Na luta, nós estou aqui como um companheiro que está servindo ao Brasil, ao Ceará, organizado dentro do Partido dos Trabalhadores, né? E aceitei aí o desafio aqui na nossa cidade de Fortim, que, como você mesmo colocou, é a cidade mais jovem do Ceará, mas que oferece grandes desafios, e para nós que somos da luta, esse é o nosso ambiente, né? A luta. Então, eu canso um pouquinho o trabalho de base todo dia, mas me sinto muito bem por estar contribuindo com essa luta. Então, já que você falou que essa é a nossa área, né, a luta, eu queria que tu falasse um pouquinho, antes de a gente falar da cidade, uma análise mais abrangente, né? O Partido dos Trabalhadores já é um partido consolidado no Brasil todo, o maior partido brasileiro, né?
muita vez na presidência, tem governadores em vários estados, já teve mais, teve já a maior bancada na Câmara Federal, e, enfim, é um partido consolidado. E hoje, né, diante da necessidade de renovação das lideranças, e também queria que tu falasse um pouco para a gente da questão do pragmatismo político. Muitas vezes um partido vai se consolidando, ocupando os espaços de poder, e aí vai se tornando cada vez mais pragmático, não que isso não seja necessário, mas às vezes abre mão de algumas disputas importantes no campo político. Então, como é que tu vê essa questão do pragmatismo necessário, das bandeiras e das lutas que não se pode abrir mão, e sobre essa necessidade de renovar as lideranças? Assim, eu acho fundamental a pergunta que você fez agora, porque vem dialogar com muitos problemas da nova geração da esquerda, vamos chamar assim, né? Porque não se pode nem entrar numa pseudo defesa dos princípios de tal maneira sectária, não pode cair no sectarismo político e nem pode também entrar no ultrapragmatismo. Eu acho que tem que medir muito bem isso, né? Tem que ser, sim, defender os ideais, tem que ser, sim, pragmático, porém, sempre os princípios ele vem à frente, né? Entendendo a realidade caso a caso. Agora, uma coisa que é muito importante, e eu acho que isso aí é a grande diferença entre um quadro de esquerda do Partido dos Trabalhadores e, e, e o que a gente às vezes assiste, né, do ultrapragmatismo, que às vezes fica à frente dos princípios, é porque é o seguinte: muitos companheiros acabam não disputando os espaços. Eu acho que nós, enquanto jovens, precisamos sim disputar os espaços, porque se nós temos uma reclamação a fazer, apontamos uma dada situação que nós achamos assim, um assado, talvez, e isso é o grande ensinamento do presidente Lula, talvez aquela pessoa que a gente tanto sonha está em você. E isso ele dialoga com os jovens e as pessoas da nova geração. Então, assim, eu acho que nós temos que ocupar os espaços nas grandes cidades, nas cidades médias, nas cidades jovens, como Fortim, né, uma cidade nova, porque é a partir da luta política que a gente aponta os nossos princípios, aponta a nossa visão de mundo. E sem luta política, a gente não vive essa mobilidade, umas novas correlações de força dentro da política. Então, esse é o meu recado desse momento, porque tanto se fala nas transformações políticas, mas as transformações só vêm a partir de uma atitude de nossa parte, que essa atitude é essa disputa política. Tá bem. Já que você falou em disputa política e citou logo na apresentação a questão do trabalho de base, eu acho que eu queria falar disso antes da gente falar da cidade, das questões locais. Qual é, a teu ver, os principais desafios hoje do trabalho de base, do trabalho de formação política, de atuação junto às pessoas, junto ao povo trabalhador, como fazer esse diálogo nesse novo cenário das redes digitais que controlam a informação, que manipulam a informação, que conformam o pensamento e as ações das pessoas. Então, tu que faz esse trabalho agora, como é que que estás enxergando isso e as dificuldades? Pode responder? Alô? Oi, sim, é isso mesmo. É porque a sua tela está parada, congelada.
mas vou tentar aqui colocar. Pronto, voltou. Assim, vou fazer aqui um trabalho assim, hercúleo, de tentar sintetizar uma pergunta. Sua pergunta é quase uma tese, né? Mas assim, o grande desafio do trabalho de base hoje, sempre, né? Sobretudo hoje, é você criar, ultrapassar a grande desilusão das grandes massas trabalhadoras com a política. Existe uma desilusão e o exemplo dessa desilusão com a política é você sempre delegar o voto ou delegar a responsabilidade a outras pessoas. Então, assim, no momento em que eu não tenho valor, eu não tenho a dimensão do valor do voto e da minha participação, contribuição política, eu não tenho não valorizo o poder que está conferido a mim através do voto, trato de qualquer maneira, pessoas, inclusive, quantifica valores, né? Que aí vem a compra de votos, que felizmente é muito comum. Por outro lado, com essa desesperança toda, acontece de que muitos atores neofascistas que aparecem fazendo um espetáculo, né, de horrores, sociedade do espetáculo, acabam ganhando relevo, e a política, de fato, sobretudo a nossa política que nós acreditamos, de novo tipo, acaba ficando a segundo plano. Eu acho que nós temos que fazer um grande trabalho nas pessoas, sobretudo na juventude das periferias das cidades, de que a responsabilidade pela transformação somos nós mesmos. É aquele velho discurso, aquela velha máxima. O povo produz, o povo pode construir a sociedade que vive, né? Então, assim, o poder está em nós, né? Nós mesmos. Porque se nós construímos, nós vamos revolucionar tudo isso que está aí. Então, a grande desafio é colocar isso na nova classe dirigente que vai surgir, porque são os jovens, a juventude de hoje que vai mudar muita coisa, sobretudo essa forma de ver a política, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque hoje, com o advento das redes sociais, isso virou uma ferramenta fundamental, né, de disputa política. E eu acho que, como eu falei inicialmente, dentro do trabalho de base, da mesma forma que a sociedade do espetáculo se reproduz na sociedade, ele também se reproduz nas redes sociais. Eu costumo dizer, junto com outros companheiros, que a rede social nada mais é do que uma correia de transmissão, né? Ali é a espetacularização do que já acontece na sociedade, né? Então, você não ganha eleição só em rede social. É um erro apontar isso. Porém, ela vai refletir uma realidade que acontece que a gente às vezes não enxerga. É por isso que o presidente Lula ele apontou uma situação muito importante e que eu levo isso como mantra, que é o seguinte: nós nos afastamos de algumas bases importantes que a gente precisa retomar. Você pega a periferia das grandes cidades, aliás, de todas as cidades, quem é o perfil médio nas periferias? É mulher, preta, pobre, evangélica. E é a base que a gente se afastou, historicamente. Uhum. Então, assim, as redes sociais, elas acabam refletindo isso. Nós, assim, precisamos, já que nós estamos fazendo essa autocrítica, já que falam tanto em autocrítica, né?
falam tanto em autocrítica, pois essa é uma das autocríticas que deve ser feita, mas não a autocrítica para se lamentar, mas para a gente reagir e avançar. Eu acho que nós, enquanto juventude, me considero jovem ainda, precisamos construir um movimento de novo tipo com essas bases, viu? E nós, aqui na cidade de Fortim, temos uma oportunidade única de construir um partido sem vícios, em uma cidade que está crescendo muito e a partir do zero, né? Ah, sim, aí é uma cidade onde no momento o próprio PT não tem um vereador na Câmara, né? A esquerda não tem um representante, então tu é quem vai abrir as portas aí da cidade. Pois é. Vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho da cidade, dos problemas da cidade. Falaste antes da economia, né? E é uma cidade que vem crescendo muito, especialmente devido ao turismo hoteleiro, os grandes empreendimentos. De que forma isso tem impactado a vida da população de Fortim? Que impactos, porque é um município que vivia muito focado na pesca artesanal e na agricultura, e esses empreendimentos eles vêm trazendo impacto, imagino, na cidade, na vida econômica da cidade, também com a especulação imobiliária, né, e a mudança do perfil econômico. Como é que tu vês isso nesse momento e os principais problemas que precisam ser enfrentados e que tu coloca aí na tua plataforma aí? Assim, a cidade de Fortim, como foi falado no preâmbulo, né? Ela tem 32 anos. Então, é uma cidade jovem, é a cidade mais jovem do Ceará, né? E é uma cidade que ela nasceu numa vila de pescadores. Quando a cidade de Fortim foi emancipada, ela tinha um pouco mais de 5 mil habitantes, né? E foi uma cidade considerada quase que praias desertas até 8 anos atrás. Essa gestão que está acabando, né, aqui, que é MDB, a cidade começou a crescer a partir dessa gestão. O atual prefeito, que é o Marcelo Ferreira, ele é um grande administrador, e ele tem feito uma gestão assim que a cidade deu uma guinada. Então, ele tem andado em parceria com o Camilo Santana, né, que hoje é o ministro da Educação do governo Lula, e a cidade deu um boom junto com o Camilo e junto com o Marcelo. Então, esse boom que foi motivado principalmente pela indústria do turismo, né, e também que é importante colocar aqui também, que é um outro setor da economia que está muito presente na cidade, que é a questão da energia eólica, né? Então, que também é muito forte aqui. Então, assim, mas sobretudo o turismo. E isso tem impactado grandemente. Por quê? Porque como é uma cidade que era de pescadores, uma vila de pescadores, o avanço da indústria do turismo, ele tem feito com que os pescadores que antes ficavam no entorno do Rio Jaguaribe e das praias, se afastado cada vez mais para o interior. Então, nós estamos assistindo um processo de gentrificação, onde as populações tradicionais, os povos tradicionais, têm perdido suas características e têm cada vez mais sendo empurrados para o interior, que é o processo de gentrificação, né? Que está até previsto na sociologia e tal, tem tese falando sobre isso.
Isso aqui está acontecendo agora, né? Porém, nós, enquanto membros do Partido dos Trabalhadores que estamos colocando nosso nome à disposição da cidade, nós queremos apontar isso como um dado para que a gente contribua com o planejamento da cidade e a cidade continue crescendo, mas com planejamento dentro, a partir das pessoas, né? E eu acho fundamental isso. A cidade, ela está passando por esse momento, queremos crescer, eu acho que o rumo está correto, porém, mudando um pouco a chave, porque a cidade ela precisa continuar crescendo, mas com as pessoas sempre, sempre, sempre à frente. O som, já. Desculpa, está um temporal aqui, nesse momento. A questão ambiental, me parece que aí também ela tem algum impacto, né? A cidade é uma cidade que está no encontro do rio Jaguaribe com o mar, e o rio Jaguaribe, por muito tempo, ele foi conhecido como o maior rio seco do mundo, porque vários trechos dele, nos períodos de estiagem, secava. E depois, barragens, obras de infraestrutura, me parece que nos últimos períodos, nas últimas décadas, pelo menos, ele se tornou um rio quase perene. E ele corta uma parte importante do Ceará, deságua aí na cidade, mas imagino que os problemas ambientais aí de proteção desses mananciais são interligados também com os municípios vizinhos, porque se os outros municípios não atuam bem, aí também vai ter impacto. Como é que essa questão tu tens olhado aí na cidade? Isso efetivamente é um problema que está aparecendo diante de todo o cenário, né, também de mudanças climáticas que a gente está vivendo, né? Assim, como foi falado, a cidade está crescendo muito agora, né? Está vivendo um boom de crescimento. E justa por a cidade ser uma cidade do encontro do rio com o mar, que a questão ambiental ela é preponderante, é que o crescimento ele deve vir dentro da sustentabilidade, né? É uma cidade que, pelas características aqui do Ceará, da região Nordeste como um todo, as áreas de mangue no entorno do rio, eles são fundamentais para que o rio continue vivo, e o que nós temos assistido desde sempre é a ocupação dos espaços de mangue, né, o assoreamento do rio. E eu acho que cabe a nós, militantes, políticos, atores, e que estamos colocando nosso nome à disposição nas eleições, lutar contra isso, pelo o reavivamento dos mangues, contra o assoreamento do rio, por regulamentação das práticas esportivas nas águas do rio, porque, por exemplo, aqui está tomado pelo kitesurf, né? E que não é só uma prática desportiva, mas é uma prática que pode ser um problema para a família de pescadores, né? Porque o kite ele acaba criando problemas para os peixes, né? Então, assim, regulamentação do uso das águas para questões esportivas, que isso é um problema ambiental também. A questão do reflorestamento dos mangues, questão do combate contra o assoreamento, preservação das áreas verdes aqui da cidade, e a cidade, como é uma cidade de encontro do rio com o mar, aqui tem muito lençol freático, né? Então, obviamente que as áreas verdes elas devem ser preservadas para preservar os lençóis freáticos, né? Então, eu acho
que qualquer plataforma política séria tem que levar em consideração esses pontos. Tá bem. E das tuas propostas para a cidade, o que mais tu hoje está considerando importante ou relevante, que estás colocando em primeiro plano? Eu falei meio ambiente, meio genericamente, mas aí você consegue falar para a gente melhor o que tu... Também para falar para os teus eleitores da cidade, né, aquilo que tu tem considerado importante. Então, Jaime, a principal proposta de Sebastião 13013 para a cidade de Fortim é transformar em política pública o turismo comunitário, enquanto instrumento de geração de emprego e renda para as populações tradicionais do Fortim. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que tem uma vocação turística enorme, tremenda, mas é importante colocar que o mais importante do Fortim, o melhor do Fortim é o fortinense. E o turista que vem da Europa para cá, ele se encanta mesmo com as belezas da cidade, que estão além das belezas naturais. Então, a questão da cultura, a questão da cultura gastronômica, a organização social aqui da cidade, com as casas de farinha, as manifestações dos brincantes no carnaval daqui, que é totalmente diferente em outras áreas, né? Então, assim, são essas particularidades do povo, elas podem ser um atrativo importante para o turista, e isso está dentro da proposta do turismo comunitário, que é algo que sempre vem à tona através de projetos sociais. Às vezes, o próprio movimento social ele tem essa preocupação com as comunidades tradicionais. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos a preocupação de apresentar essa proposta enquanto política pública, porque, da mesma forma que os grandes conglomerados turísticos eles veem na nossa cidade uma oportunidade de crescimento, precisamos apontar para o trabalhador médio, para as famílias de pescadores que perderam o seu espaço de sustento, uma oportunidade de geração de renda com sustentabilidade. E nós acreditamos que, dessa maneira, a cidade cresce, as pessoas crescem, dentro de uma perspectiva de preservação da natureza. Porque o conceito de turismo comunitário é esse, de trabalhar o turismo não de maneira predatória, mas de forma a preservar o meio ambiente, o espaço, o entorno que vive. Ou seja, essa é a minha proposta. É um turismo que não está focado só no grande empreendimento imobiliário, nos grandes hotéis, mas pensa na população local, na estrutura econômica local. Isso. O conceito de turismo comunitário, ele é um conceito que ele vai contra os grandes conglomerados turísticos, porém, ele tem sido uma grande alternativa para as comunidades, né? É muito famoso, né? O projeto de turismo comunitário que tem nas favelas do Rio de Janeiro, né? Não sei se você já viu. E sempre nas comunidades aparece a questão do turismo. Aqui, o turismo comunitário, que já é vocação da cidade, pode se transformar assim, numa prática, num instrumento muito importante para as populações de famílias de pescadores, famílias de agricultores, que já tem na cidade um ambiente muito próximo, né? E que, com
a nova perspectiva de geração de renda para essas famílias fica cada vez mais importante. Tá certo. A gente já está com meia hora de conversa, que é mais ou menos o tempo que a gente combinou, né, Sebastião? Para esse bate-papo, congelou a tua imagem. Opa, agora voltou. Eu queria que você concluísse, né, fizesse uma conclusão também, dando um recado para os eleitores de Fortim, mas em geral, para quem for assistir a nossa entrevista, para os outros que votam em outras cidades, né, principalmente a juventude. Qual é o teu recado nesse momento político que o país vive, a importância dessa eleição e a importância da motivação das pessoas fazer as escolhas corretas? Para fechar nossa conversa. Então, Jaime, Lucas, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui no canal da rede. Vou dividir a fala em dois. Um é destinado para os companheiros e um destinado aos companheiros do Fortim. Um aos companheiros de partido, outro aos companheiros de Fortim. Companheirada do Partido dos Trabalhadores e da esquerda em geral. Nós vivemos um momento importante da história do nosso país, na história do Ceará, das nossas cidades. As eleições municipais é muito importante para posicionar as peças no xadrez político. E nada mais importante do que nós, que somos uma geração, da primeira geração do governo Lula, somos a geração do governo Lula, ocupar os espaços, porque todo mundo reclama de rumos do governo e tudo, mas quem tem que tomar a iniciativa e mexer as peças do tabuleiro somos nós. Então, assim, eu acho muito importante que os nossos companheiros, sobretudo dessa geração, se coloque seus nomes como candidatos, parta para cima, porque o resultado dessas eleições, independente se uma pessoa é eleita ou não, é que vai determinar a nova correlação de forças para mais tarde, né? Então, se hoje nós temos um governo Lula que precisa conviver com alguns atores políticos que a gente não gostaria, é porque não houve uma correlação de força favorável. Ao invés de só lamentar, vamos mexer essas peças do tabuleiro. E as eleições municipais estão aí para isso. Então, companheiros, vamos para frente e vamos ajudar o Brasil e o presidente Lula a cada vez mais avançar. Esse é um primeiro recado. Segundo recado, população de Fortim, companheiros, meus irmãos de Fortim. Nós estamos nos aproximando de uma eleição, de um momento único para a nossa cidade. Nossa cidade tem crescido muito nos últimos anos e pode crescer muito mais. Precisamos, sim, reconhecer os avanços que a nossa cidade teve, mas, sobretudo, apontar que nós podemos avançar cada vez mais com uma visão humanista, articulando com o governo estadual, com o governo federal e colocando as pessoas em primeiro lugar. Porque a nossa cidade é uma cidade abençoada por Deus, é uma cidade bonita e que tem um povo fenomenal. Porém, sem um recorte de classe, a nossa cidade pode não oferecer o melhor. Então, assim, nós temos uma visão muito clara. A nossa cidade pode crescer muito, avançar muito, mas temos que manter esse crescimento com sustentabilidade e com a visão
que o Partido dos Trabalhadores tem sobre nossa cidade, Fortinho vai crescer muito mais. Muito obrigado pela mensagem final, Sebastião, e por ter tirado o teu tempo na campanha para conversar com a gente. A campanha está pegando fogo, poucos dias para a eleição, então está todo mundo passando o dia todo na conversa com o eleitor. Então, eu quero te agradecer muito e agradecer também a todos que acompanharem a nossa entrevista. Depois, passem adiante, né? Convoquem os amigos para assistir, passem a conhecidos, parentes que são da região de Fortim, que eventualmente votem ali, que é um recado importante para os eleitores, mas é um recado também, é um papo importante para todos os eleitores brasileiros nesse momento, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo e agradecer a ti, Sebastião, pela disponibilidade. Um grande abraço, companheiro. Um grande abraço e, assim, novas oportunidades virão, porque a luta é diária. A luta é diária, é isso aí. Falaremos ainda. Nosso canal no futuro Valeu. ainda vai ter espaço para novas conversas. Um grande abraço. Valeu.